O livro de Enoque é um dos textos apócrifos mais fascinantes e misteriosos da literatura religiosa antiga. Atribuído a Enoque, o sétimo patriarca após Adão e ancestral de Noé, este livro oferece uma visão única sobre o mundo celestial, a queda dos anjos e as revelações apocalípticas. Embora não faça parte do cânone bíblico tradicional, o livro de Enoque tem sido uma fonte de grande interesse e debate entre estudiosos e religiosos. Origem e estrutura do livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por várias seções que foram escritas em diferentes períodos, provavelmente entre 300 a.C. e 100 a.C. A versão completa mais conhecida é a tradução etíope, que foi preservada pela Igreja Ortodoxa Etíope. O livro é dividido em 5 partes principais. Primeira, o livro dos vigilantes. Esta seção descreve a queda dos anjos, conhecidos como vigilantes, que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para se unir com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins. Esses anjos ensinaram aos humanos diversos conhecimentos proibidos, como a fabricação de armas e a prática de magia. Segunda, o livro das parábolas. Também conhecido como livro das similitudes, esta parte contém visões apocalípticas e profecias sobre o julgamento final. Enoque é levado ao céu e recebe revelações sobre o destino dos justos e dos ímpios. Terceira, o livro astronômico. Esta seção trata dos segredos do cosmos, incluindo o movimento dos corpos celestes e os ciclos do tempo. O anjo Uriel guia Enoque através dos mistérios astronômicos, revelando o funcionamento do universo. Quarta, o livro dos sonhos. Aqui, Enoque relata 2 visões que teve sobre a história do mundo, desde a criação até o dilúvio e além. Estas visões são apresentadas em forma de alegorias e simbolismos. Quinta, Epístola de Enoque. a última parte do livro contém advertências morais e éticas dirigidas aos filhos de Enoque e às futuras gerações. Também inclui uma profecia sobre a vinda do Messias e o estabelecimento de um reino de justiça. Sobre temas e revelações. O livro de Enoque aborda vários destes aspectos que são de grande interesse tanto para estudiosos quanto para religiosos. Entre os principais temas estão: primeiro, a queda dos anjos. A história dos vigilantes e sua rebelião contra Deus é um dos aspectos mais intrigantes do livro. Esses anjos caídos ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, o que levou à corrupção da humanidade e ao surgimento dos Nefilins. Esta narrativa oferece uma explicação alternativa para a origem do mal no mundo. Segundo, visões apocalípticas. As visões de Enoque sobre o fim dos tempos e o julgamento final são centrais no livro. Ele descreve a destruição dos ímpios e a salvação dos justos, bem como a renovação do mundo. Estas revelações apocalípticas têm paralelos com outros textos bíblicos, como o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Terceiro, segredos cósmicos. O livro astronômico revela conhecimentos detalhados sobre o funcionamento do universo, incluindo ciclos do Sol e da Lua, as estações do ano e os portais celestiais. Estas descrições refletem uma visão antiga do cosmos e mostram a tentativa de Enoque de entender os mistérios divinos. Quarto, moralidade e ética. A Epístola de Enoque contém ensinamentos morais e éticos que são relevantes para todas as gerações. Enoque adverte contra a injustiça, a corrupção e a idolatria, e exorta seus descendentes a viverem de acordo com os preceitos divinos. Quanto à influência e legado. Embora o livro de Enoque não tenha sido incluído no cânone bíblico tradicional, ele teve uma influência significativa sobre o pensamento religioso e filosófico. Vários fragmentos do livro foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, indicando que ele era conhecido e respeitado por comunidades judaicas antigas. Além disso, alguns autores do Novo Testamento, como Judas e Pedro, fazem referências a Enoque e suas visões. Na tradição cristã etíope, o livro de Enoque é considerado canônico e é amplamente lido e estudado. Sua sobrevivência se deve em grande parte ao fascínio de grupos cristãos marginais e heréticos, como os maniqueus, que preservaram e transmitiram o texto ao longo dos séculos. Vamos agora analisar os principais pontos de concordância e discordância. Aspectos de discordância à Bíblia Sagrada. Primeiro, queda dos anjos e Nefilim. O livro de Enoque detalha a queda dos vigilantes, anjos que se rebelaram contra Deus e se uniram a mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Embora Gênesis 6:1-4 mencione brevemente os filhos de Deus e os Nefilim, a narrativa detalhada e o papel dos vigilantes em Enoque não tem suporte direto no restante da Bíblia. Segundo, demonologia e anjos caídos. O livro de Enoque apresenta uma cosmologia complexa de anjos caídos e demônios, atribuindo-lhes papéis e histórias que não são desenvolvidas nas escrituras canônicas.
A Bíblia menciona Satanás e demônios, mas não com o mesmo nível de detalhamento sobre suas origens como no livro de Enoque. Terceiro, interpretações escatológicas. Algumas das visões apocalípticas em Enoque, como a condenação eterna dos anjos caídos e a destruição do mal, diferem em detalhes e ênfase das visões apocalípticas do Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse. Quarto, Misticismo e cosmologia. Enoque descreve visões místicas e uma estrutura complexa dos céus e do universo que não encontra paralelos diretos na Bíblia. A cosmologia bíblica é mais simples e menos detalhada. Aspectos de concordância à Bíblia Sagrada. Primeiro, julgamento e justiça divina. Tanto o livro de Enoque quanto a Bíblia enfatizam o julgamento divino sobre os ímpios e a recompensa dos justos. A ideia de um julgamento final é uma crença comum em ambos os textos. Segundo, cuidado divino com a humanidade. A preocupação de Deus com a moralidade humana e a justiça, e a ideia de que Deus envia mensageiros, como anjos, para guiar a humanidade, é compartilhada por Enoque e a Bíblia. Terceiro, visões proféticas. Assim como os profetas na Bíblia, Enoque é retratado como recebendo visões e revelações de Deus, que são destinadas a advertir e guiar a humanidade. Quarto, rebelião e consequências. A ideia de que a rebelião contra Deus, seja por anjos ou humanos, leva a consequências sérias é um tema presente tanto no livro de Enoque quanto na Bíblia. O livro de Enoque continua a ser uma fonte de grande interesse e debate. Suas revelações ocultas, visões apocalípticas e ensinamentos morais oferecem uma perspectiva única sobre a espiritualidade e a cosmologia antigas. Embora não faça parte do cânone bíblico tradicional, este livro tem tanto elementos que ecoam temas bíblicos quanto aspectos que divergem ou expandem de maneiras não canônicas as narrativas das escrituras tradicionais. Deus abençoe. Até a próxima. Escreva nos comentários qual tema você gostaria que o nosso canal publicasse.